Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema de hoje, pré-candidato e a propaganda eleitoral. Ainda no início da semana, eu fui questionado por um conhecido. Ele estava acessando o Facebook, a página de um vereador, e lá esse vereador se dizia pré-candidato ao cargo de prefeito de uma determinada região. Ele também exaltava suas qualidades pessoais, colocava também ali todo o seu histórico, né, dos 3 últimos anos como vereador. Então, eu fui questionado exatamente o seguinte: que a propaganda eleitoral é permitida somente a partir de 15 de agosto. Então, ele não estaria incorrendo numa irregularidade? Bom, o artigo 36 nos diz o seguinte: a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Bom, vamos entender então o que é propaganda eleitoral primeiramente. É a propaganda em que partidos políticos e candidatos divulgam por meio de mensagens dirigidas aos eleitores suas candidaturas e propostas políticas, a fim de se mostrarem os mais aptos a assumir os cargos eletivos que disputam, conquistando assim o voto dos eleitores. Então, a fonte aqui é o TSE. Muito bom o conceito, por sinal, fácil de entender. Antes de aprofundarmos o tema propaganda eleitoral, no tema propaganda eleitoral, é importante que você conheça, principalmente você que é pré-candidato, a propaganda intrapartidária. O que é esta propaganda intrapartidária? Ela é muito importante para você pré-candidato. Vamos lá? Propaganda intrapartidária é aquela realizada pelo pré-candidato que busca conquistar os votos dos filiados de seu partido para sair vencedor e poder registrar-se candidato junto à Justiça Eleitoral. É, portanto, uma propaganda dirigida somente a um grupo específico de eleitores, com foco em uma eleição interna em âmbito partidário. Então, a propaganda intrapartidária, ela é muito importante para você pré-candidato, porque você precisa vencer outros pré-candidatos e convencer os filiados do seu partido que você é um bom nome para aquele cargo que pretende disputar, seja para prefeito, seja para vereador. Sabe-se que o número de vagas a ser disputadas, elas são limitadas. Então, nós não vamos aqui nos ater a como funciona a regra do número permitido de inscritos para disputar as eleições. Mas é importante você focar na propaganda intrapartidária. E quando que ela é permitida? O artigo 36 do parágrafo 1º da Lei das Eleições nos responde: ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor. Não é permitido isto. É oportuno ressaltar que essa propaganda não se destina aos eleitores em geral, mas sim aos filiados do partido político que participarão das convenções no período de 20 de julho a 5 de agosto para a escolha de seus candidatos. Portanto, a partir do momento em que for fixada a data da convenção, nos 15 dias anteriores, os filiados pré-candidatos poderão realizar a propaganda intrapartidária. Então você deve estar atento aí no seu partido e nos 15 dias anteriores à data marcada da convenção para a escolha dos candidatos que participarão das eleições de 2020, lhe é permitido fazer a propaganda intrapartidária.
tema muito importante para você que é pré-candidato. Voltando à propaganda eleitoral, ao nosso tema, é muito importante que você também compreenda o que é propaganda eleitoral antecipada. O que é propaganda eleitoral antecipada? É o pedido explícito do voto antes do período permitido. É o pedido explícito do voto antes do período permitido. Que período é esse permitido? Propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto. Então, antes de 15 de agosto, né, qualquer propaganda eleitoral com pedido explícito de voto não é permitida. Então, propaganda eleitoral antecipada é o pedido explícito do voto antes do período permitido, ou seja, antes de existirem candidatos, pois ainda não formalizou sequer o seu pedido de registro de candidatura pelo fato de, na maioria das vezes, ainda não ter sido aberto o prazo para isso. Porque se estamos ainda no período de maio e junho e as convenções partidárias vão ocorrer só no período de 20 de julho a 5 de agosto. Antes disso, nós temos só pré-candidato, então não é permitido fazer propaganda eleitoral. Porém, você pré-candidato precisa conhecer o artigo 36A, que diz o seguinte: não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais. Então, não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais. Voltando lá para o início do vídeo, o pré-candidato a prefeito de determinada região, ele estava fazendo exatamente o quê? Isto que a lei permite, exaltando suas qualidades pessoais e colocando a sua pretensão aí ao cargo de prefeito. Então ele não cometeu nenhum ilícito. A ele é permitido fazer essa menção à pretensa candidatura e a exaltação das qualidades pessoais, porque ele preenche esses requisitos para uma possível disputa ao cargo de prefeito. Aqui nós temos ainda no artigo 36A outros atos que é permitido fazer que não configuram propaganda eleitoral antecipada, porém iremos gravar um outro vídeo para que este não fique muito extenso. Aguarde o próximo vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até mais.